Programa Voz do Planalto. Apresentação: Ramos Silva. Pois é, muito boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos chegando mais uma vez aqui nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, não é? Para apresentar o programa Voz do Planalto. Este programa, não vou falar mais, está um sucesso enorme, eu fico muito feliz, não somente eu, mas toda a equipe aqui do Voz do Planalto, pela repercussão que nós temos com este programa Voz do Planalto, que começou em maio do ano passado, né? A gente começou com este programa, vamos colocar um programa no ar também para atender aos internautas. Deu certo de uma forma, gente, que de repente vocês vão observar aqui os compartilhamentos, as pessoas que curtem o nosso programa, que enviam aplausos, enfim, e que estão participando. A gente fica muito feliz. Bom, eu quero de princípio registrar a mais nova edição do jornal Voz do Planalto, né? Mandamos para a gráfica ontem, já chegou hoje de madrugada, já estamos circulando com Voz do Planalto em quase 60 municípios, Mata Norte, Agreste Setentrional, Mata Sul e também a capital pernambucana, além das cidades da área metropolitana. Então, já circulando, já nas bancas, já sendo feita a distribuição em todos esses municípios do Voz do Planalto, que está vivenciando seus 19 anos ininterruptos neste mês de janeiro. E por falar em aniversário, nós vamos comemorar o aniversário, já estamos comemorando, mas neste sábado agora, depois de amanhã, dia 19, na matriz de São José do Carpina, será celebrada uma missa em ação de graças pelos 19 anos do Voz do Planalto, com o padre Laércio Barbosa, que é o pároco da matriz de São José. Portanto, todos estão convidados para a matriz de São José neste sábado às 19 horas e acompanharem a missa em ação de graças do jornal Voz do Planalto. Vamos ter no dia 25 de janeiro, uma sexta-feira de amanhã é sexta, de amanhã a 8 dias, vamos ter um terraço cultural aqui na sede do jornal. E quem está promovendo, quem está organizando esse terraço cultural é exatamente a União Carpinense de Escritores e Artistas, a UCEA. Aí vocês vão ter aquele prazer, não é, de encontrar. Vamos transmitir, inclusive, ao vivo, não é, através das redes sociais, esse encontro, esse terraço cultural, com a participação dos grandes nomes da cultura da nossa cidade e da nossa região. Aqui vai estar o Leonilton Carneiro, o Luiz de França, Alcilene, não é? Josiane Rocha, olha, muita gente, Miro, muita gente vai participar desse terraço cultural em comemoração aos 19 anos do jornal Voz do Planalto. E no dia 1º de fevereiro, uma sexta-feira, desta sexta amanhã, há 15 dias, não é? 15 dias, aí a sexta-feira, a 1ª de fevereiro, nós vamos ter o lançamento do livro aqui na cidade de Carpina, do companheiro jornalista, radialista Geraldo Freire, né? Hoje eu estive com ele. Geraldo é um tipo engraçado, né? Estive com ele hoje na rádio e ele disse: olha, eu vou a Carpina, prepare lá o tapete que eu vou chegar para lançar o livro. Pois é, e ele vai lançar o livro. Geraldo, gente, está na 2ª edição do livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram. É o título do livro do Geraldo Freire. Ele está na 2ª edição. A primeira edição, 3.000 exemplares, foram todos vendidos. Ele está visitando todas as regiões do estado de Pernambuco, já foi a Petrolina, né? Já foi a Caruaru, já foi para Salgueiro, enfim, para diversos municípios aqui das regiões de Pernambuco, e estava faltando a Mata Norte, não é? E nós colocamos ele aí. E dentro da programação de aniversário do jornal Voz do Planalto, Geraldo vai estar em Carpina no dia 1º de fevereiro, lançando o seu livro e, evidentemente, com a participação dos movimentos culturais aqui da nossa cidade. Portanto, também você se sinta convidada, participe do lançamento do livro do Geraldo Freire na sexta-feira, 1º de fevereiro. Bom, meus amigos, eu vou conversar nessa tarde aqui com uma figura que a gente já conhecia de nome, pessoalmente não me lembro se eu já tinha falado com ele, mas é uma figura que está sempre atenta aqui na região, lidando com um trabalho muito interessante, que ele preside, não é, o Serviço de Tecnologia Alternativa, o CERTA, que é uma instituição
com 30 anos dedicados à formação de jovens, educadores e produtores familiares para atuar na promoção do desenvolvimento sustentável do campo. Eu acho que eu disse tudo já, não? Muito boa tarde, Germano Barros, é isso mesmo? É isso. Boa tarde, Ramos, boa tarde a todos e todas que estão acompanhando o programa A Voz do Planalto nas redes sociais. Dizer, Ramos, que para a gente é uma grande satisfação estar aqui no teu programa, sobretudo pela relevância que ele tem para a sociedade como um todo, especialmente para a Zona da Mata, norte de Pernambuco, uma região bastante populosa e uma região que tem uma história, né? A história cultural, uma história produtiva, uma história que faz parte do Brasil, da cana-de-açúcar. Então, para nós é uma grande honra estar aqui conversando sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui nessa região. O CERTA está completando 30 anos. 30 anos. Agora, dia 3 de agosto de 2019. Mas estamos atuando aqui na Zona da Mata Norte há 20 anos, né? Desde... Aqui na Mata Norte há 20 anos. Desde 99, que a gente tem um trabalho mais específico aqui nessa região, sobretudo em Glória do Goitá, Carpina. Glória do Goitá fica como diria, a sede, não é? Aqui da região. Nossa sede é em Bimirim, no sertão. Bimirim. E nós temos um campo de atuação que é em Glória do Goitá. Certo. Né? Sobretudo fazendo esse trabalho de formação de jovens, de produtores, de agricultores familiares, na perspectiva do desenvolvimento local sustentável, tendo a agricultura familiar como uma grande ferramenta de desenvolvimento local, porque eu sempre digo, né, a gente não come pedra, a gente não come arame, a gente come batata, inhame, macaxeira, e quem faz isso são os agricultores familiares, né, eles que produzem para a gente. E dá certo, não é, Germano, essa questão da agricultura familiar, não é? Veja, hoje 70% da alimentação do povo brasileiro não é o agronegócio que alimenta. Não é a soja, não é o frango, não é? Quem produz alimento para o povo brasileiro são os agricultores familiares. Porque no Brasil existe, Ramos, dois tipos de produção. Existe a produção em grande escala, que é a produção do agronegócio, que exporta. Na nossa região, nós temos, historicamente, um modelo, que é o modelo da produção da cana-de-açúcar, que é um modelo que exporta e que deixa um grande passivo ambiental e social, porque reproduz as desigualdades sociais, destrói os solos, acaba com as águas, sobretudo por conta das queimadas e o uso abusivo de agrotóxicos, né, de veneno. E, por outro lado, você tem a produção familiar, que é a produção que gera desenvolvimento, gera renda, gera inclusão social e diminui os problemas urbanos. Sim. Porque hoje um dos grandes problemas das grandes, médias e pequenas cidades são justamente o contingente populacional que vive nesses espaços urbanos, que esses espaços urbanos não conseguem atender às necessidades básicas dessa população. É verdade. Então, as pessoas, hoje, o grande índice de drogas, de violência, é fruto desse processo do êxodo rural de muitas famílias que vieram do campo, que hoje estão na cidade. Então, CERTA, a gente faz esse trabalho justamente contrapondo a isso, né? Mostrando o papel e a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento local. E aí, Ramos, a gente sabe que, historicamente, a agricultura familiar foi marginalizada. É um fato. Né? Então, a agricultura familiar ela foi associada ao atraso, ao resíduo, ao resto, né? A coisa de pobre, de brocoió, de pé rachado, né? Quando você pega uma imagem do agricultor, ele aparece todo rasgado, com chapéu de palha na cabeça, bem rasgado e com dente estourado, e com dente feio, preto. Então, historicamente, o rural ele foi associado ao atraso, né? E a gente aprendeu isso também na escola, né? Aqui no Nordeste existe um grande ditado que diz: menino, tu aprende a ler e escrever para tu não ficar igual ao teu pai e tua mãe no cabo da enxada. Um fato. Né? Você já deve ter escutado muito isso. Então, eu mesmo vi muito isso. Muito isso, né? Então, quando criança. Então, quer dizer, é como se a agricultura fosse marginal, né? A agricultura fosse uma coisa pesada, uma coisa que está fora da margem da sociedade. Pois é. Então, certo, a gente nasceu para desenvolver um trabalho de resgate da identidade dos sujeitos sociais do campo.
Então, o nosso grande foco é fazer com que as pessoas do campo ela compreenda a sua identidade, compreenda as suas raízes, compreenda a sua história, e a partir delas próprias, elas consigam provocar o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento local da sua comunidade, do seu entorno. A gente costuma dizer que no nosso curso, que eu vou falar um pouco mais na frente, as pessoas elas podem não ser amadas pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos, pela namorada, enfim. O que elas não podem é não ser amadas por elas mesmas. Então, essa dimensão da autoestima, da autoria, do protagonismo, do empoderamento, para a gente ele é fundamental para o desenvolvimento das suas propriedades, para o desenvolvimento das suas criações, para o desenvolvimento local sustentável. Então, ao longo desses 30 anos, o CERTA desenvolveu uma metodologia de trabalho, que é um programa educacional de apoio ao desenvolvimento sustentável. É uma proposta que a gente aplica ela, não só nos processos formativos com os agricultores familiares, mas também com as professoras e as professoras e os professores do campo. Então, nós descobrimos logo cedo que a escola que estava na comunidade rural, ela estava ensinando os filhos dos agricultores e das agricultoras a não gostarem de ser agricultores. A escola produziu 2 currículos. Um currículo que é explícito, que é aquele currículo que está escrito no plano de curso, nas disciplinas, que estão nos projetos políticos pedagógicos das escolas, que estão nas normativas que regulam a educação básica nos municípios. Mas a escola também produziu um outro currículo, que a gente chama de currículo oculto, que foi o currículo que ele não foi dito, mas ele foi transmitido. Ele foi transmitido por uma cultura de dizer que quem é do campo é brocoió, de dizer que quem é no campo é pé rachado. Então, a escola fez isso. Então, a gente partiu do princípio de construir uma metodologia de educação que valorizasse os sujeitos do campo. Então, o campo passa a ser objeto de estudo da escola. A realidade das pessoas do campo passa a ser objeto de estudo da escola. Ramos, eu sou de uma família de 21 irmãos. 21? 21. Meu Deus. Sou filho de agricultor familiar. A atividade... Você é natural da onde? De Glória do Goitá. De Glória do Goitá, tu é de sou lá? de Glória, nasci e criado. Sou da Gema, como diz a história. Que beleza, rapaz. A atividade produtiva da minha família sempre foi criação de gado e produção de leite. Desculpe, qual a sua formação? Eu sou formado em História e tenho um mestrado em Desenvolvimento Local Sustentável. Muito bem. A minha atividade, o meu pai e minha mãe criou os filhos com essa atividade na agricultura familiar. Passei quase 18 anos na educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. E a escola nunca se perguntou por nada do que eu fazia com a minha família na propriedade. Eu estudei a história de Roma, a história do Egito, a história do Brasil, a história do mundo, mas não estudei a minha história. Então, a gente construiu uma proposta pedagógica onde essa história ela passa a ter centralidade, ela passa a ter objetividade, ela passa a ser currículo. E a partir disso, as pessoas vão aprendendo os códigos escritos, o português, a matemática, e a gente trabalha no princípio da endogenia, que é do local para o global. Então, nós não temos nada contra o Rio Nilo. Sim. Mas primeiro a gente precisa conhecer o Rio Goitá, que passa lá, corta a Glória, corta toda essa região, e muita gente, às vezes, não conhece. Não conhece. Então, a nossa proposta pedagógica, ela parte desse princípio de reconstrução da identidade e reconstrução de novos paradigmas. Sobretudo os paradigmas de pessoa, de natureza, de meio ambiente, de sociedade, né? Porque a nossa sociedade está muito mecânica, né? Está muito centrada no consumo, está muito centrada no capital. Isso se preocupa muito com o T e, às vezes, muito pouco com o C. Então, essa proposta hoje, Ramos, é uma proposta que nós desenvolvemos aqui em vários municípios do entorno. O município de Vicência, por exemplo, é referência. Sim. É o nosso berço, onde a gente sistematizou, onde a gente aplicou essa proposta nas escolas do campo. Vicência
durante muito tempo foi referência em educação do campo para vários municípios de Pernambuco, para o Brasil. Nós costumamos dizer que Vicência exportou professores para formar outros professores na Paraíba, em Alagoas, a partir dessa experiência que a gente vem desenvolvendo. Mas muito importante. Deixa eu só registrar aqui as pessoas. Olha, rapaz, 97 compartilhamentos. Sabe o que significa isso? Uma pessoa que compartilha deve ter, evidentemente, o grupo, não é? Tá lá com as pessoas que estão diretamente envolvidas. São 97 por enquanto, né, Josi? A nossa produtora está observando tudo ali. Portanto, a gente já agradece a atenção de vocês. O tema é muito interessante. O Germano, a gente observa que é uma pessoa muito capaz, muito inteligente. Está dando um show aqui, não é? Com as suas explicações. E a gente vai também agradecer aqui as pessoas que estão curtindo já, não é? A Graça Leite. Alô, Graça. Graça Leite, minha comadre lá em Recife, acompanhando a gente. Obrigado, Graça. Flávio José também. Flávio José, mas não é um artista não, né? Flávio José, aquele sanfoneiro. Jefferson Lourenço, Reginaldo Severino, Márcio Adonso. Alô, Márcio Adonso lá no Recife também acompanhando o programa. Márcio é lá da Assembleia Legislativa, está acompanhando a gente. José Marinho também acompanhando. Marcos Martins, Ana Elizabeth Queiroz. Olha, muito bom. Já tem comentários por aqui? Deixa eu ver aqui, José. O nosso Vitor não veio, né? Ele é que é o meu repórter aí da escuta, né? Para comentar com a gente e registrar tudo isso. Mas deixa eu ver aqui. Que é isso aqui? Marcílio José Trindade, né? Boa tarde, Ramos Silva. Deixa eu ver aqui mais outra aqui. Grácia Dias. Grácia, você está onde, hein, rapaz? É Itália. É na Itália? Alô, Grácia Dias. Está acompanhando a gente na Itália. Mas o Germano... A internet é um negócio abençoado, né? Conecta, né? Conecta tudo. Que coisa, a gente fica... Será que é verdade? É claro que é verdade. Ô Ramos, eu sou historiador, tem uma história que não é comprovada, mas é dita. Diz que quando Pedro Vaz de Caminha encaminhou uma carta para o rei de Portugal dizendo que tinha chegado ao Brasil, dizem, né? Que essa carta chegou lá 10 anos depois. 10 anos depois. Quando as torres foram bombardeadas nos Estados Unidos, em 3 segundos o mundo inteiro já sabia. Então, quer dizer, a velocidade da informação é uma coisa... E você poder conversar com esse pessoal de longe, tá longe. Eu fiz uma viagem faz acho que um ano e meio, né, em alguns países da Europa aí, e claro, conectado aqui com Pernambuco, com a família, falando todo dia, a gente se vê. Rapaz, que coisa impressionante, é uma bênção, né? E hoje é uma coisa fundamental para a agricultura familiar. Sim. Né? Hoje, muitas orientações técnicas que a gente faz para os agricultores, necessariamente não precisa mais a gente ir lá, gravando o vídeo no WhatsApp. Que coisa, né? Então, está mudando toda a realidade, né? Reconfigurando. Teve um ministro aí, não sei, acho que foi do governo de Fernando Henrique, um ministro, acho que foi o Sérgio, que morreu, teve um problema de saúde muito sério, e foi que começou por ele a questão do celular, né? O projeto veio aprovado, né, lá do Congresso, etc., e ele foi quem agilizou, é o ministro das Comunicações, Sérgio não sei o que lá, do governo Fernando Henrique. Ele dizia uma coisa que hoje está mais do que comprovado, atestado. Ele disse, olha, vocês vão encontrar celular como que fosse o combustível. Você chegar no posto de gasolina, vai abastecer o carro. E lá no próprio posto de gasolina, você vai encontrar aparelhos de celular à venda lá. E vai ser uma coisa muito fácil, vai ser uma evolução enorme. E é o que está acontecendo hoje. Isso. É o que está acontecendo. Rompendo barreiras, né? Rompendo barreiras. Ô, José, olha, para ler aqui está uma dificuldade, mas eu vou testar aqui as pessoas que estão se comunicando aqui Maria José Barros, minha amiga Maria José Barros, ela é secretária-geral da União Carpinense de Escritores e Artistas, AUCE, e vai estar não somente na missa de sábado, dos 19 anos do jornal, mas também aqui no Terraço Cultural, homenageando os 19 anos do jornal. O que é que ela fala aqui? Deixa eu ver. O CERTA tem um trabalho importantíssimo para os jovens do campo. Minha irmã, Fátima Barros, aos quase 60 anos, formou-se em técnica em agroecologia pelo CERTA e aprendeu muito.
e hoje faz serviço voluntário em escolas públicas de Limoeiro. Eu não sabia que vocês, pelo menos eu não estava a par com esses detalhes tão assim, não é? Que ela passou aqui, que vocês dão esses cursos, né? Na verdade, Ramos, nós somos hoje uma escola técnica. Ah, sim. De nível médio. O estado de Pernambuco tem mais de 40 escolas técnicas, né? Você vê em várias, inclusive claro. Carpina que tem. Carpina. Então nós fazemos parte hoje da rede estadual de educação profissional do estado. Então nós desenvolvemos um curso técnico, é um curso de agroecologia, inclusive esse curso ele está com inscrições abertas, vai até dia 12 de fevereiro. Quem quiser se inscrever é só entrar no site do CERTA, certa.org.br. É um curso de 1 ano e meio e nós trabalhamos, Ramos, com a pedagogia da alternância. É uma pedagogia francesa que dialoga o tempo escola com o tempo comunidade. O que se aprende na escola está a serviço da vida das pessoas, né? Então, os estudantes eles ficam uma semana interno lá no CERTA, em Glória, no caso, quem se inscrever para fazer o curso dessa região aqui, da Zona da Mata e do Agreste Setentrional, irá para a Glória do Goitá. Então, chega lá no domingo à tarde e só voltam para casa na sexta-feira após o almoço. Então, é 18 semanas de aula. Né? O curso é um curso técnico de nível médio em agroecologia. É um curso reconhecido pelo MEC, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação e reconhecido também pelo CREA. Pelo CREA. Então, os estudantes eles podem dar parecer, elaborar projetos, eles vão ter o seu registro profissional. E a agroecologia hoje a gente costuma dizer que é a ciência do presente e a ciência do futuro. É verdade. Porque está aí o aquecimento global, né? Está aí os sistemas produtivos todos ineficientes, porque a gente explora a natureza, não consegue... A exemplo da Zona da Mata, quem é dono de usina, quem é especialista na área sabe que 1 hectare de cana não produz mais como se produzia antes. Várias áreas sendo degradadas porque o solo não consegue mais responder a tanta agressividade, né, do homem naquele ambiente. E a agroecologia ela constrói outros sistemas produtivos, onde as pessoas, o meio ambiente, a natureza, elas são valorizadas, elas são fundamentais nesse processo. E produz alimento saudável, porque a gente não aguenta mais consumir tanto veneno. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, há mais de 5 anos, o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. É aproximadamente mais de 7 quilos de veneno que cada brasileiro e cada brasileira tem no seu organismo a partir dos alimentos que consome por ano. É evidente que quem está lá no Mato Grosso consome mais veneno do que quem está no sertão de Pernambuco, né? É um fato. Mas o número ele é geral, são a média de 7 quilos e 200 gramas de veneno que cada pessoa consome. E a agroecologia ela parte do princípio de produção de alimentos saudáveis, né? E a agroecologia não é só rural, ela também é urbana, né? Tem um ramo da agroecologia que é a agricultura urbana. Como é que a gente produz alimentos também na cidade. É verdade. Né? Ô, Germano, quais as outras cidades que também vocês estão instalados aqui no estado? Olha, as nossas unidades é em Glória do Goitá e em Bimirim. Em Bimirim, região do Mochotó. Mas hoje o CERTA atua além de Pernambuco. Nós atuamos também na Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Ao todo são mais de 200 municípios que nós temos atuação nesses 4 estados, com uma presença muito efetiva em Pernambuco.